Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton Césio. Cidade Universitária Entrevista desta semana vai tratar sobre a altura das ondas ou altura das marés pertencentes ao Golfão Maranhense. Nos meses de março e setembro, São Luís registra marés bastante altas, chegando à altura de elevação em 6,5 metros. Além desses fenômenos, também são registrados níveis de ventos muito fortes no mês de agosto, setembro e outubro. Para falar sobre o assunto, recebemos no Cidade Universitária Entrevista o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, Dr. Antônio Carlos Leal de Castro, que é especialista em oceanografia, pesqueira e biológica. Professor Dr. Antônio Leal, seja bem-vindo aqui ao Cidade Universitária Entrevista conversar com nossos ouvintes. Saudar aqui os ouvintes do programa Cidade Universitária. Realmente é um assunto importantíssimo que precisa ser orientado e detalhado. Fale um pouco mais das condições naturais dessa época do ano, tanto no nível das marés quanto das rajadas de vento. O litoral de São Luís, ele tem alguns fatores que precisam ser esclarecidos, que concorrem para causar alguns tipos de impactos, na maioria das vezes, com acontecimentos que se tornam tragédias. As grandes marés da região de São Luís, que são as grandes marés, uma das maiores marés brasileiras, atingem em torno de 6 até 7 metros, dependendo do local. Essa grande amplitude de maré provoca alguns problemas, as correntes fortes, que, associada, por exemplo, com o período do ano, podem causar sérios riscos aos banhistas. Um dos problemas que ocorre agora no mês de agosto e de setembro é que essas marés de cisígia, que a gente chama, que são as marés de lua cheia e de lua nova, quando associadas com os ventos fortes, como ocorre neste período, podem potencializar a força das marés, a força das ondas. E, aos banhistas desavisados, podem ser levados mar adentro e causar, inclusive, mortes. Como aconteceu no Dia dos Pais, no domingo Dia dos Pais, aquela tragédia que aconteceu dos dois adolescentes que morreram afogados na praia do Araçagi. Infelizmente, esse tipo de fatalidade acontece quase todo ano. Então tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque primeiro a gente tem que ver o período da maré. A gente sabe que a maré, as ondas, ela ocorrem em 2 níveis, quando a maré enche e quando vaza. A gente chama a parte de enchente e a parte de vazante. Então, nesse ciclo de maré, nós temos que ter muito cuidado, porque existem correntes que são geradas pela gravidade, que nós chamamos correntes de retorno, que podem levar as pessoas para dentro do mar, mesmo aquelas pessoas que sabem nadar. Normalmente elas empurram a pessoa, tem um fluxo muito forte, que é causado pelo retorno das águas e pela gravidade, que acaba direcionando a pessoa para mar adentro. Qual fenômeno está ligado a essas mudanças, a qual o senhor falou um pouquinho, dessas ventos e marés? Nesse período agora, a partir de agosto, setembro e outubro, nós temos as maiores marés do ano nessa região equatorial, que nós chamamos as marés equinociais. Elas são grandes marés, são as maiores marés, porque além de ter o alinhamento do Sol, Lua e Terra, que gera as marés de cisígia, o Sol, nessa época do ano, passa pelo plano do Equador, o que reforça as amplitudes de marés. Então, essas marés equinociais associadas aos ventos fortes, elas podem causar grandes problemas para as pessoas que estão na orla marítima, que normalmente utilizam a praia como recreação e lazer. Com relação à navegação também, tem que tomar muito cuidado, muita atenção na travessia da Bahia. Sim, porque as correntes superficiais, elas são produzidas pelos ventos. Então, os ventos em fricção com a água superficial causam as correntes. E como os ventos são mais intensos nesse período, por consequência, também as correntes são mais fortes. Então, mesmo para aquelas pessoas que têm perícias e habilidades na navegação, tem que ter bastante cuidado, porque as ondas são fortes e, dependendo, como eu disse, do ciclo de maré, elas podem causar problemas tanto para a navegação como para as pessoas que estão utilizando
utilizando a praia para lazer e para banho. Agora, professor, uma das explicações seria a morfologia do Golfão Maranhense. O que isso significa, né? A morfologia, ela se trata da forma do Golfão Maranhense. As marés que são geradas pelos astros, Sol, Lua e Terra, elas seriam iguais, passariam de 1 metro se não houvesse os continentes. O que faz com que essas marés ganhem altura e amplitude é a forma dos continentes. Então aqui, no nosso Golfão Maranhense, o Golfão Maranhense é um coletor de água onde a gente tem no centro a ilha de São Luís e dos lados a Baía de São José e a Baía de São Marco. Então isso forma como se fosse um funil. Então a trem de ondas que vem do mar aberto, quando entra nessa parte mais estreita, se amplifica e faz com que as ondas cresçam. Então no Golfão Maranhense essa é a morfologia, ou seja, a forma de um funil, de um U, uma letra U, que faz com que as águas que entrem, elas vão se afunilando cada vez mais. Então essas águas empilham e se amplificam, tornando as ondas e as alturas das marés muito mais intensas. Convém ressaltar que essa grande amplitude de marés ela se restringe a uma faixa do litoral maranhense, ou seja, entre a Baía de Tubarão e a Baía de Cumã, que é o espaço que compreende o Golfão Maranhense. Se nós nos direcionamos em direção, por exemplo, ao litoral leste, Tutóia, ou ao litoral ocidental, Turiaçu, as amplitudes de marés são bem menores do que no Golfão Maranhense. Esse é o Cidade Universitária Entrevista. Hoje conversamos com o Dr. Antônio Leal, que fala mais sobre o nível das marés. Professor, a gente vai voltar novamente àquele assunto aqui no início do programa, falando de afogamento, porque nessa época acontecem vários incidentes de afogamento. Aí eu lhe pergunto, qual preocupação devemos tomar, visto que o fluxo das marés modifica rapidamente a intensidade dos ventos também? Quer dizer, de repente você está tomando um banho, as coisas mudam muito rapidamente e te pega de surpresa. E como o senhor já falou no início da nossa conversa aqui no Cidade, às vezes a pessoa tem experiência, acostumada até a navegar em mar aberto, né? Às vezes é um atleta olímpico e pode acabar se afogando ou sofrendo alguma lesão. Eu recomendo sempre prudência, cautela a todas as pessoas que utilizam a orla marítima para recreação e para lazer neste período. Posteriormente, a sinalização dessa orla marítima, teria que haver sinalização para mostrar onde são os locais mais perigosos, os lugares mais suscetíveis de afogamento. Então nós temos, por exemplo, as regiões, né, onde o mar escava, que a gente chama que aquelas valas, aquilo lá na época da maré enchente, essas valas, elas servem de um fluxo onde a água flui com menor resistência, por consequência toma uma velocidade muito grande. Então essas regiões, esses locais, esses setores têm que ser sinalizados. E também a presença de guardas-vidas, né, de pessoal habilitado para poder orientar e eventualmente salvar essas pessoas que possam ser submetidos a afogamentos. Agora, professor, para quem está em casa nos ouvindo, que quer ir à praia, que tem filhos nessa faixa etária de 6, 7, 13, 14 anos, o que o senhor orienta? Qual seria a melhor forma de ter um lazer tranquilo, sem maiores tragédias, dor de cabeça? O que o senhor orienta? Para essa faixa etária, eu orientaria os pais a não deixarem seus filhos entrarem na água. É muito perigoso em qualquer época do ano, especialmente durante esse período. A orientação é, não entrem na água. Se entrarem com o pai, com a mãe, ali de mãos dadas, na beira da praia, evitando áreas mais profundas. Porque a pocinha, a famosa pocinha. Isso, né? A pocinha, dependendo só quando descobre a maré, porque essas pocinhas, dependendo do local, ela serve de fluxo de retorno para as correntes. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela, muita precaução. E eu vou falar de outro setor que é muito importante no Maranhão, principalmente no litoral, que é a pesca. E aí eu lhe pergunto, para quem trabalha com a pesca, quais efeitos dessas marés? Essas marés dificultam e muito, tanto que, por consequência, o pescado fica mais caro, porque o acesso aos locais de pesca se tornam mais difíceis em função dos ventos fortes, e as embarcações nossas que trabalham na pesca artesanal são embarcações sem grandes autonomias para se deslocar a grandes distâncias. Então, nesse período, quando o vento é muito forte e dificulta o acesso aos pesqueiros, os pescadores sofrem mais e, por consequência, diminuem a captura e o preço aumenta.
E também há risco de perda, né? Dos barcos virarem. Tem muitos acidentes nesse período, né? Nesse período também existem essas implicações, né? Tem também com relação à própria vida das pessoas, dos pescadores. Por quê? Porque aumenta o perigo em função das ondas serem mais fortes e em função dos meios flutuantes utilizados que são de pequeno porte. Estamos chegando ao final do Cidade Universitária Entrevista e eu teria uma última pergunta. O que seriam as tábuas de marés e como verificar se as condições para banhistas, por exemplo, são boas, né? Qual é a importância dessa informação? Muito bem, as tábuas de marés são documentos que podem ter tanto de forma digital como de forma impressa, que são gerados pela Marinha do Brasil. Ou seja, através de uma série histórica de determinados locais, se faz uma previsão das alturas de marés ao longo de todo o ano. Então, desde janeiro até dezembro, nós temos as previsões de alturas de marés, né, nas fases, nos ciclos de maré enchente e de maré vazante para todo o Brasil. Então isso é produzido pela Marinha do Brasil. É muito importante este documento porque também, para a pessoa que é leiga, ela se orienta e ela toma conhecimento de que dia, em que horário as marés apresentam alturas baixas ou altas. Então, ao longo do tempo, se você quiser ir na praia e você acessa a tábua de maré, vai saber, não, então nesse horário a maré está grande, está enchente, no horário está vazante. Então ele controla, através do conhecimento da tábua, né, o seu lazer. Professor Dr. Antônio Carlos Leal, eu queria lhe agradecer pela sua presença aqui no estúdio do Cidade Universitária Entrevista e seja bem-vindo aqui ao nosso programa, sempre para bater um papo sobre esse tema que é muito relevante para a sociedade maranhense. Eu agradeço o convite e falo que estamos sempre à disposição. Eu acho que é importante essa orientação, a universidade passar isso para a sociedade, de forma de que a sociedade possa aproveitar melhor a informação e transforme isso na segurança da própria vida. Conversamos sobre o nível das marés com o especialista em oceanografia, professor Dr. Antônio Carlos Leal. Eu sou Newton César, muito obrigado pela sua audiência, com produção de Adriana Menezes, edição de áudio de Anderson Rodrigues. A coordenação geral é nossa, Newton César. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.